Amigas e amigos, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à TV Grabois. Hoje, dia 11 de outubro de 2023. O programa hoje é gravado. Nós vamos falar hoje sobre os 35 anos da Constituição de 1988. É o nosso olhar progressista que vai exatamente para esse tema, né? As raízes democráticas da Constituição de 1988. E para falar desse assunto, nós temos aqui hoje o Aldo Arantes, que foi constituinte de 1988 pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ele foi eleito pelo PMDB, naquela época de transição, o PCdoB estava entrando na legalidade, ele já tinha sido eleito deputado em 1982. O Aldo tem uma trajetória de resistência democrática, ele foi da luta contra a ditadura, esteve no episódio da Chacina da Lapa, quando a direção do PCdoB sofreu, né, a violência da ditadura, foram assassinados os dirigentes do PCdoB, Pedro Pomar, Ângelo Arroio e João Batista Drummond, e os outros foram presos, a maioria dos que estavam lá, né, foi presa. O Aldo foi um desses que foram presos, e ele saiu na anistia de 1979. E o Aldo também é o coordenador nacional da Associação Nacional de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, a ADJC. É um pesquisador, tem livros publicados sobre o tema, né? Ele já fez aí bastante trabalho nesse sentido, né? Explicando e elaborando e debatendo essa questão do direito constitucional. Vou chamá-lo aqui. Boa noite, Aldo. Seja bem-vindo ao nosso Olhar Progressista. Boa noite, Bertolino. Boa noite aos que participam do programa Olhar Progressista. Eu queria te perguntar isso, Aldo. 35 anos da Constituição, quer dizer, a Constituição parece que ela é uma das mais, se não a mais longeva da nossa história, não é isso? O Bertolino, na verdade, essa comemoração dos 35 anos tem um significado especial, porque, na verdade, tivemos aí a tentativa golpista do 8 de janeiro. E a Constituição e a estrutura do Estado Democrático foram fundamentais para impedir essa tentativa golpista. Portanto, quer dizer, comemorar os 35 anos é comemorar exatamente o instrumento que surgiu no fim da ditadura militar e que terminou sendo um instrumento importante para impedir que um novo golpe fosse concretizado nesse país. Perfeito. Agora, Aldo, nesse período a Constituição passou por turbulências, além dessa, né, que você está falando aí. Nós tivemos aí ataques, afrontas à Constituição, não foi? No processo da Lava Jato, por exemplo, a Constituição foi muito atacada, né? O Estado Democrático de Direito. Ela foi atacada desde o começo, porque a Constituição ela surgiu num processo de luta muito forte, né? Grandes manifestações populares em defesa da democracia, contra a ditadura, a luta pela anistia, a luta pela própria Constituinte e, sobretudo, as diretas já. Então, na realidade, se criou um clima, um grande, forte clima de mobilização da sociedade em defesa da democracia e pela Constituinte. Portanto, quando a Constituinte se instala, é exatamente um processo de ofensiva muito grande. Mas, neste momento, estava já predominando o neoliberalismo, a lógica do mercado. Mas, mesmo assim, o neoliberalismo não conseguiu impedir os avanços da Constituinte exatamente pelo nível de mobilização da sociedade, pelas emendas populares, a presença física massiva de milhares de pessoas no curso do processo constituinte. Tudo isso garantiu uma Constituição que, evidentemente, não é uma Constituição perfeita, mas ela significou importantes avanços, né? Foi fruto de uma luta muito grande, né, em que, em determinado momento, surge o Centrão, na tentativa exatamente de barrar as conquistas, mas o fato concreto é que, apesar de algumas derrotas, sobretudo na questão, por exemplo, do mandato de 4 anos, que foi aprovado 5, na questão da reforma agrária, mas, no geral,
quer dizer, houve importantes vitórias. Isso resultou numa Constituição de perfil democrático, avançada. O Dalmo Dall'Anni, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, sempre dizia que a Constituição é uma Constituição das mais avançadas do mundo, que incorpora os direitos humanos na sua concepção mais abrangente. Ocorre que, logo depois de promulgar a Constituição, iniciou a ofensiva do neoliberalismo para poder desconstitucionalizar, para poder quebrar direitos e conquistas obtidas com a Constituição. Isso começa, por exemplo, no governo Collor, depois do governo Fernando Henrique Cardoso. Só para dar uma ideia, o governo Fernando Henrique Cardoso aprova uma emenda constitucional que altera o conceito de empresa nacional aprovada pela Constituição, que dá exatamente certos privilégios para a empresa nacional, conforme exatamente o mecanismo de estimular o desenvolvimento do país. E uma série de outras questões. Este processo de pressão, quer dizer, do neoliberalismo, ele se aprofunda com o golpe contra o presidente Dilma, né, e a posse do Temer, que é um representante, digamos assim, genuíno do neoliberalismo, com a tal da ponte para o futuro, que na verdade é a ponte para o passado, para o retrocesso, mas isso ganha, digamos assim, uma dimensão muito maior no governo Bolsonaro. Né? Então, o governo Bolsonaro, ele não só é um governo que radicalizou, porque, por exemplo, no governo Temer houve a aprovação da reforma trabalhista, que praticamente liquidou, quer dizer, a CLT e as importantes conquistas trabalhistas. E no governo Bolsonaro, essa coisa se aprofunda com a característica nova, que o neoliberalismo foi exatamente percebendo que para, digamos assim, destruir, para poder quebrar direitos econômicos, sociais e culturais, era necessário impor um regime autoritário. E aí, exatamente, essa é uma das razões pelas quais surge o bolsonarismo. Né? E, portanto, esse processo de desconstitucionalização da Constituição, essa tentativa de impor uma Constituição para o mercado em detrimento da Constituição social, quer dizer, é uma questão fundamental. É claro que hoje nós vivemos novos dias com a conquista da democracia, a vitória do Lula, mas essa luta continua, porque você percebe que os setores conservadores estão fortes no parlamento, estão fortes nas mídias sociais, quer dizer, é um processo de provocação permanente com fake news a todo momento. Então, é uma situação que a luta continua. Agora, Aldo, eu queria que você falasse um pouco do conceito, né, do direito constitucional, do Estado Democrático do Direito, né, porque eu avalio que a Constituição de 88 foi uma espécie assim, de convergência das lutas contra a ditadura, passando por esses processos aí que você falou, né, quer dizer, já vem da resistência toda, mas sobretudo ali da luta pela anistia, pelas diretas, não é isso? Pelo fim, a eleição do Tancredo, fim da ditadura, um pouco assim o que aconteceu também em 1946, né? Quer dizer, a luta contra o Estado Novo, contra a derrota do nazifascismo, traz como síntese a Constituição de 46. Eu queria que você comentasse esse conceito do direito constitucional como uma etapa que surge combatendo exatamente o autoritarismo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Na verdade, o direito constitucional ele evolui, porque você tem as constituições que incorporam os direitos de primeira geração, que são os direitos cívicos, os direitos civis, e você tem exatamente os chamados direitos de segunda, terceira, quarta geração. Quer dizer, os direitos de segunda geração são exatamente os direitos econômicos e sociais, e, na verdade, vem os direitos do meio ambiente, uma série de outros direitos. Essa nova concepção, quer dizer, do direito social, da democracia social, ela surge desde a Revolução Mexicana, Revolução Russa, mas ela ganha, digamos, nos países ocidentais, uma força muito grande após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, então, introduz esse conceito de democracia social, de Estado social. A Constituição brasileira, ela, digamos assim, incorpora esse conceito, mas dá um passo adiante, porque a Constituição brasileira, ela tem como referência as Constituições de Portugal e da Espanha. São constituições extremamente avançadas, que incorporam uma série de direitos novos que as constituições anteriores não incorporavam. A Constituição brasileira, além de beber na fonte das constituições de Portugal
e da Espanha, que todas as duas surgindo após o fim de ditaduras naqueles países, mas já, digamos, numa evolução, o processo civilizatório já estava avançado, e por isso as constituições passam a incorporar esses avanços civilizatórios, né? Então, a Constituição brasileira expressa isso, né? Tanto assim que ela incorpora questões, por exemplo, como a questão ambiental, que várias constituições anteriores não incorporavam. Incorpora a questão relacionada à questão indígena, né? A questão, por exemplo, do esporte, da cultura. Na saúde, por exemplo, introduz a questão da criação do SUS. Enfim, são... Racismo, combate à criminalização do racismo é importante também, né, Aldo? Como? A criminalização do racismo, né, o combate ao racismo também. Claro, o problema também de considerar a tortura crime inafiançável, de incorporar o habeas data e o habeas, enfim, o habeas corpus reincorpora, e uma série de direitos, né? O mandato de segurança coletivo, que é incorporado também. São várias, digamos assim, conquistas no terreno democrático, né? E é uma Constituição, digamos, Constituição que ela, no fundo, é programática. Ela não só ela estabelece o princípio, como ela estabelece exatamente o objetivo de construir uma sociedade de justiça, de igualdade, e que privilegia exatamente o desenvolvimento do país. Essa é a questão que caracteriza também a Constituição dirigente. Ela procura exatamente dar um rumo para o processo de construção da sociedade brasileira. Por isso é que ela fica sendo um obstáculo grande para a consolidação do neoliberalismo no Brasil. E você vê esse paralelo com a Constituição de 46, no sentido de você fazer... Passar paralelo, mas a Constituição de 88 é muito mais avançada, né? Porque a Constituição de 46 ela não introduziu, digamos, certos princípios e certos conceitos que foram introduzidos na Constituição de 88. Quer dizer, o que há de semelhança é que todas as duas surgiram no fim de regimes autoritários, mas numa situação diferente. Quer dizer, o neoliberalismo não existia naquela época, né? Então, toda a problemática, a discussão sobre o papel do Estado na economia, por exemplo, ela foi um confronto direto com o neoliberalismo. Isso só é possível você aprovar uma série de princípios na área econômica, porque o movimento social estava muito forte. Mas numa área que foi muito sensível, que é a reforma agrária, essa questão nós fomos derrotados. Fomos derrotados porque havia uma proposta que, na verdade, vem da época da ditadura, que é o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra incorporava o conceito de função social da propriedade da terra e colocava como condição para a reforma agrária que a propriedade rural cumprisse a função social, e o conceito de função social era um conceito bastante abrangente, e exatamente os setores latifundiários propuseram e conseguiram aprovar uma emenda ao texto que exatamente considerava que a propriedade produtiva não era passível de reforma agrária. E, quando você analisa, você vê, por exemplo, uma propriedade tem 1.000 hectares, né, que tem, digamos, 100 hectares são produtivos, mas tem mais 150, 200, tem uma propriedade média, e a grande maioria, 700 hectares, não é improdutivo. Então, essa propriedade terminava sendo, na totalidade, impedida. É claro que depois vem uma lei no sentido de tentar regulamentar essa história e tal, mas, na verdade, essa foi uma conquista dos setores conservadores, reacionários, que travou o processo da reforma agrária. É claro que você tem outras discussões bastante polêmicas na Constituinte, como, por exemplo, a questão relacionada com o mandato do presidente Sarney, em que ele defendia 5 anos, houve uma articulação poderosa, inclusive com concessão de rádio, televisão, etc., e uma pressão violentíssima, terminou aprovando o mandato de 5 anos. Né? Uma outra questão que foi muito polêmica também foi a questão do papel das Forças Armadas, que as forças progressistas defendiam, quer dizer, que cabia às Forças Armadas, digamos, a garantia da segurança externa. Os setores conservadores, com o apoio dos militares, queriam exatamente repetir o que vinha nas constituições anteriores. Quer dizer, então, competia as Forças Armadas a garantia da ordem e a lei. Isso era o gancho para golpes militares, porque as Forças Armadas é que decidiam em que momento, em que circunstância que ela
e o intervir para garantir a ordem e a lei. Foi aprovado, então, criou-se a situação que houve ameaça, inclusive, de golpe pelo ministro do Exército, né? Mas o fato concreto é que terminou exatamente um acordo que é a redação atual da Constituição, que permite a intervenção das Forças Armadas desde que haja a solicitação de um dos poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Isso é importante deixar claro, que não leva a uma compreensão absolutamente errônea de que as Forças Armadas teriam um papel, digamos assim, de poder moderador. Isso aí é uma manipulação de juristas ligados ao regime ditatorial, querendo exatamente abrir caminho, inclusive para garantir uma falsa, digamos, legitimidade à tentativa golpista de 8 de janeiro. Agora, Aldo, o Brasil tem uma tradição do debate, né, constitucional. Vem lá do Rio Barbosa, né, os republicanos, os clubes republicanos. Eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, essa ideia do debate, porque o Brasil já teve algumas constituições aí, né, que teve exatamente esse perfil do debate no sentido de você, o chamado ideal republicano, podemos dizer assim. Eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, qual é o estágio do Brasil na compreensão dessas questões do direito constitucional? Olha, é um estágio, como eu disse, bastante avançado, mas esse processo ele tem avanços e recuos, não é um processo linear, né? Eu acho que tem, digamos assim, em determinados momentos, né, a Constituição de 34 representa um avanço importante, que vem depois exatamente da Revolução de 30, então incorpora questões importantes, por exemplo, o direito do voto à mulher, né, uma série de conquistas importantes, o papel do Estado na economia. Então, foi uma Constituição que representou um avanço. É claro, depois teve o retrocesso com a Constituição de 37. Né? Depois, a Constituição de 46, no influxo exatamente do resultado da Guerra Mundial, no mundo inteiro, essas Constituições tiveram um impacto muito grande, quer dizer, do forte movimento democrático a nível mundial, antifascista, e com um componente importante, que é a presença exatamente das forças progressistas, né? O papel da União Soviética no processo da Guerra Mundial, a força que os partidos comunistas tinham logo no final da guerra. Então, tudo isso impactou nesse perfil de uma Constituição mais avançada, mais democrática, né? Que exatamente consolidou. No Brasil, quer dizer, isso teve a expressão na Constituição de 46, né? Depois, há exatamente todo o retrocesso com a ditadura militar, que simplesmente rasga a Constituição, e essa coisa, digamos, volta com a Constituição de 88, sob o influxo, novamente, de um movimento democrático de grande amplitude. Então, há, digamos, avanços e recursos. Quer dizer, eu elaborei um livro recentemente, cujo título é Por que a Democracia e a Constituição estão sendo atacadas, em que eu procuro fazer, digamos, um retrospecto do processo constituinte. Foi um processo extremamente rico, né? E tem também uma série de outros constitucionalistas que escrevem nesse livro. Lênin Streck, o Pietro Lacon, entende? E vários outros constituintes que escrevem também nesse livro. Então, é um resgate, quer dizer, da questão da Constituinte, do processo constituinte, do direito constitucional brasileiro, né? Eu acho que isso tudo fica como uma contribuição aí. Agora, Aldo, tem outro aspecto que eu acho muito relevante na Constituição de 88, que é você já falou um pouco disso, né? Quer dizer, os avanços, mas concretamente, os capítulos 7º e 8º, que são os capítulos dos direitos sociais, da liberdade, a questão sindical, por exemplo, a liberdade de organização sindical e outras liberdades. Eu queria que você comentasse um pouco disso, quer dizer, a incorporação desses conceitos bastante avançados, né? Quer dizer, é um debate que vem de comentar como é que foi possível que isso ocorresse. Porque se você faz uma análise fria da composição social da Constituinte, a avaliação é que a Constituinte seria uma Constituição conservadora. Como é que ela não foi? Como é que se obteve esse resultado? Esse resultado ele foi fruto de uma luta muito grande, porque, por um lado, quer dizer, naquele momento, sob o influxo desse movimento forte, que eu já me referi, isso impactou diretamente na Constituinte. Esse impacto se tornou mais relevante
com a presença física de milhares de pessoas no cotidiano da Constituinte, nos corredores da Constituinte. E uma coisa que foi chamada as emendas populares. As emendas populares foi um dispositivo, foi incorporado no regimento interno da Constituição, que garantiu exatamente a apresentação de emendas com propostas da sociedade para incorporar no texto constitucional. Quer dizer, a emenda, por exemplo, da reforma agrária teve 12 milhões de assinantes, teve emenda que teve 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão. Então, foi uma avalanche, digamos assim, de assinatura, mas uma avalanche de participação popular. Quer dizer, cada emenda popular dessa tinha a pessoa que subia na tribuna da Constituição para defender essas questões. Então, um processo extremamente rico. Agora, por outro lado, há que se destacar também o papel que 3 personalidades, tem inúmeras outras, mas 3 personalidades que eu destacaria, que é o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, teve atitude democrática, exatamente conseguiu contornar problemas, construir caminhos, né? O Bernardo Cabral, que foi o relator, também jogou um papel importante. Há uma pessoa que não há um destaque muito grande, mas que ele teve um papel decisivo nesse resultado, foi o senador Mário Covas. Por quê? Porque, na verdade, naquele momento, o PMDB, ele, grande bancada... Senador Mário Covas. Mário Covas, que era o líder do PMDB, na Constituinte. Naquele momento, você tinha uma bancada muito grande, era a maior bancada, disparada a maior bancada, e eu diria que uma parcela dessa bancada fechou com o chamado Centrão, mas uma parcela muito grande, juntamente com o setor progressista, com o PT, com o PCdoB, com o PDT, com o PSB e com o PCB, formaram exatamente um grupo muito sólido. E o Covas indicou relatores para subcomissões, para as comissões temáticas e para a comissão de sistematização, que foram dando essa transformação mais avançada. Tanto assim, que num determinado momento, quando sai o primeiro texto da Constituição, fruto do trabalho da comissão de sistematização, da qual eu, inclusive, fiz parte como suplente, o Haroldo era titular e eu era suplente, esse texto era um texto relativamente bastante avançado. E aí a direita se mobiliza contra, na época, o líder da direita era o Zé Lourenço, que era parlamentar do PFL, rasga o texto, e aí há um conflito muito grande, eu e Haroldo subimos no palco, o Haroldo toma o microfone e dá uma confusão danada, o presidente Ulisses Guimarães chama os setores democráticos para discutir, porque criou um problema, quer dizer, porque naquele momento o regimento interno colocava que só era possível fazer emendas artigo por artigo. Isso praticamente inviabilizava a ação da direita, porque veio uma proposta, quer dizer, muito consistente. E na conversa o Ulisses dizia, olha, vocês vão de ponderar, nós não vamos ter condições de fazer uma Constituição de esquerda, que tem que levar em conta. Então, eu sugiro que vocês concordem, que a gente, digamos, assimile essa proposta, né? E que a gente permita que haja destaques para capítulos inteiros, e vocês fazem o destaque de votação separada. E o tal do destaque de votação separada, na verdade, era a grande tirada, porque ele invertia os termos da votação. Então, aí fazia com que o pessoal conservador de direita tivesse que ter a maioria qualificada. E aí, em questões chaves, a gente conseguiu exatamente grandes votações. É isso que explica o resultado final e que explica, é claro, as conquistas no terreno econômico, no terreno social, dos direitos dos trabalhadores. Você tinha um movimento social e de trabalhadores muito organizado, pressionando a Constituinte, né? Você tinha exatamente um movimento de saúde pressionando a Constituinte, você tinha um movimento de cultura, você tinha a juventude reivindicando os 16 anos. Então, esse conjunto de forças sociais, com a presença qualificada em lugares chaves da Constituinte, é que permitiu o resultado que a gente obteve. Agora, dos personagens aí que você falou, eu queria te perguntar do João Amazonas, que foi constituinte em 46 e também ele praticamente se instalou, né, em Brasília para fazer uma espécie de assessoria, né, da bancada e também fazer a mediação política com outros setores. Queria que você falasse um pouco dele.
O papel do João Amazonas foi determinante para a ação da bancada do PCdoB, porque ele acompanhava todo o trabalho. Nós fazíamos reuniões preparatórias que varava à noite, e ele não dormia, não, é impressionante. Quer dizer, ele já com certa idade, mas ele ia, e ele, digamos assim, muito ligado, muito antenado, participando de tudo, não é? E também articulando, quer dizer, não ficava só no nível do partido. Ele procurava, nós fizemos inúmeras reuniões em torno de temas importantes que ele falava, e aí a gente conseguia reunir um número significativo de parlamentares dessa corrente mais avançada, e ele terminou exercendo uma influência não só, digamos, na delegação do PCdoB, mas também junto a esses setores mais democráticos. Então, sem dúvida nenhuma, o papel do Amazonas foi um papel importante. Ele era muito respeitado, tendo sido constituinte de 46, ele entrava na Constituinte como qualquer parlamentar, porque tinha, inclusive, o broxinho de parlamentar da Constituinte, e, enfim, eu acho que foi um papel muito importante. Eu acho que não só o papel geral do Amazonas como dirigente do PCdoB, mas especificamente esse papel que ele teve na Constituinte, foi extremamente importante. É claro, e entre nós, a bancada era uma bancada aguerrida, quer dizer, com a nossa liderança, o Haroldo era líder na Constituinte, eu era líder no Congresso, e tínhamos os companheiros que compunham uma bancada, que era uma bancada pequena, de 5 parlamentares, mas uma bancada aguerrida, e conseguiu exatamente levar uma série de propostas e interferir em várias comissões. Enfim, eu acho que foi uma atitude exitosa. Nós tínhamos, digamos, o Edmilson, que jogou um papel muito importante na área da consciência dos trabalhadores, nós tínhamos Bonfim, que também jogou papel na comissão, não me lembro direito qual a comissão que ele atuava, mas que eu acho que era a comissão de organização dos poderes. Eu e Haroldo estávamos na comissão de ordem econômica, o Haroldo mais na questão de mineral, etc., muito ligado à Petrobras, eu mais ligado à questão da reforma agrária, né? Tinha Lídice da Mata também, enfim, uma bancada muito combativa na Assembleia Nacional Constituinte. Que era você, né? O Haroldo Lima, o Edmilson Valentim, do Rio de Janeiro, o Haroldo da Bahia, a Lídice também da Bahia, né? E o Eduardo Bonfim de Alagoas. De Alagoas. Agora, em Aldo, ali o trabalho, você falou do papel do João Amazonas, de fazer mediação, quer dizer, também o papel dessa bancada aguerrida, né? Você tinha ali, por exemplo, a bancada do PDT também era muito aguerrida, combativa, né? Quer dizer, essa amplitude que vocês conseguiram formar ali também foi uma engenharia política muito importante naquele processo, não foi? Sem dúvida. E é importante que nós tínhamos um jornal em que nós fazemos circular entre os constituintes as posições do PCdoB. Então, não era só nas reuniões, nós tínhamos exatamente um instrumento de divulgação das posições do partido. Agora, uma coisa que me vem à memória agora digamos, a sensibilidade política do Ulisses Guimarães, que ele percebeu que a Constituição podia exatamente, o debate da Constituição, ficar muito isolado do conjunto da sociedade por um boicote da grande imprensa. E ele, então, instituiu, quer dizer, o Diário da Constituinte, que pouca gente se lembra disso, mas era 5 minutos, todo dia, em todos os canais de televisão. Então, isso aí era como se fosse a Voz do Brasil, mas na televisão. Chamava Diário da Constituinte. E aí, todos os partidos políticos, as lideranças partidárias, tinham acesso para transmitir à sociedade exatamente as suas posições. Né? É claro que, num determinado momento, quer dizer, o próprio Sarney entrou pesado, dizendo que a Constituição era a Constituição que ia fazer do Brasil um país ingovernável, e o Ulisses Guimarães foi de público de uma cadeia de televisão para dizer que ingovernável é a fome, é a miséria, é a injustiça social. Entende? E não a Constituição. A Constituição era o caminho para tentar superar essas mazelas enfrentadas pelo povo brasileiro. Eu queria voltar ainda um pouquinho nessa questão dos direitos sociais, a ideia do estado de bem-estar social. Eu vi, não me lembro se você escreveu ou se você falou,
se reportando um pouco à Constituição de Weimar, lá da Alemanha, né, da pré-Primeira Guerra Mundial, como uma espécie assim de um primeiro processo com essa ideia do estado de bem-estar social. Eu queria que você comentasse um pouco disso, quer dizer, é um conceito, né? Você trazer para a Constituição o Estado. Bem, exatamente, a Constituição de Weimar é um marco da Constituição Social, que ela exatamente, como eu disse, as constituições anteriores, elas incorporavam direito, que elas se voltavam, digamos assim, contra o Estado autoritário, o Estado, sobretudo o Estado monárquico. Eram umas condições voltadas contra a monarquia e contra o controle do Estado pela monarquia. Era uma expressão da Revolução Burguesa no direito constitucional. E ela garantia exatamente a liberdade de expressão, a liberdade do voto. São chamados direitos de primeira geração. Então, a Constituição de Weimar, ela inaugura um novo processo em relação ao direito constitucional. Isso ganha dimensão com a Revolução Mexicana, que aprofunda e dá continuidade a isso, né? Aprofunda com a Revolução Russa, né? E ganha uma dimensão nova, como eu disse, na Segunda Guerra Mundial. Isso tudo se projeta para uma série de constituições que são elaboradas no mundo, né? Na Europa e vários países do mundo, que repercute na Constituição de 46 também, exatamente essa incorporação de novos direitos. Do ponto de vista do direito constitucional, eu já falei isso, você tem os direitos de primeira geração, né? Os direitos de segunda geração são esses direitos econômicos e sociais. Os direitos de terceira geração, aí vem uma série de direitos, direito do meio ambiente, etc, etc. Então, a concepção de direito constitucional, ela evolui, né? É claro que os setores conservadores querem ficar, digamos assim, nos direitos de primeira geração, querem saber, digamos assim, de avançar no sentido de conquista de direitos econômicos e sociais. Tanto assim que a lógica da construção do mercado, né, que é essa questão que eu levantei, que se contrapõe à construção social, é liquidar com os direitos sociais, liquidar com os direitos econômicos, liquidar com o papel do Estado na economia, o papel do Estado cumprindo funções na educação e na saúde, né? É, na verdade, um profundo retrocesso. Agora, Aldo, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco, né, da resistência na defesa da Constituição, porque é uma resistência, vamos dizer assim, da civilização, né, isso, da democracia. Quer dizer, esse período todo foi um período de resistência defendendo a Constituição. Quer dizer, isso é uma questão que está presente no nosso cotidiano. Eu queria que você falasse um pouco disso. Claro, eu acho que você tem duas dimensões. Uma dimensão, quer dizer, o significado da Constituinte como âncora de uma sociedade democrática, uma sociedade humanista, plural, que defende os direitos humanos, que defende conquistas econômicas e sociais e que defende o Estado democrático de direito, é uma questão fundamental. Mas ela, exatamente como eu tive a oportunidade de falar aqui, ela vem sendo objeto, digamos assim, seja de medidas, de emendas constitucionais, seja, digamos assim, de uma campanha sistemática contra conceitos que estão incorporados na Constituição, que o neoliberalismo, por exemplo, procura desqualificar as conquistas sociais, as transformações mais radicais da sociedade, né? Procura desqualificar, quer dizer, várias das questões que, na verdade, estão incorporadas à Constituição de 88. Agora, uma outra coisa também que a gente tem que deixar claro é que nem tudo que está na Constituição foi colocado em prática. Então, ao lado de você defender as conquistas que estão incorporadas, nós temos um outro movimento no sentido de exatamente lutar para fazer com que várias conquistas, vários princípios, vários objetivos que foram conquistados, às vezes, parcialmente, que haja um processo de aprofundamento. Isso passa exatamente por uma questão chave, que é a consolidação do processo democrático. Porque a concepção que está digamos, incorporada à própria Constituição, é que a democracia é um conceito mais multilateral, não só o conceito da democracia política, mas ela incorpora exatamente o aspecto econômico, social, cultural, etc., é um todo que caracteriza exatamente esse sentido mais amplo de democracia. Portanto, essa é uma luta que está presente. E eu acho que essa luta ela continua na ordem do dia. Como eu disse, eu acho que a vitória do presidente Lula foi a vitória da democracia, a vitória desses princípios
de defesa dos direitos dos trabalhadores, dos direitos humanos, da soberania nacional, mas ela está sendo objeto de ataques, né? Você tem um Congresso altamente conservador, que coloca dificuldades a toda hora para o governo, que agora, inclusive, se volta contra o Supremo Tribunal Federal, exatamente pelo papel do Supremo na defesa da democracia, então tenta exatamente confrontar e aprovar uma série de disposições para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, né? Você tem, digamos, o setor de extrema-direita na mídia, né, com enxurrado de fake news, né? E aí eu não vou nem perder tempo, mas todo mundo está acompanhando a quantidade todo dia, toda hora, quer dizer, há uma quantidade brutal de fake news na tentativa exatamente de criar dificuldades. Então, eu sempre tenho que estar colocado na ordem do dia a necessidade de aprofundar e de consolidar o processo democrático. Para isso, eu acho que você tem uma série de questões. Primeiro, exatamente ampliar, consolidar, aprofundar a ideia da frente ampla. No nosso caso, da DJC, é construir a frente ampla entre os advogados. É um componente importante, porque os advogados, durante muito tempo, não tinham muito papel. Eu acho que exatamente a utilização do lawfare, que é a utilização do direito como arma política, colocou os advogados no cenário político brasileiro. Entende? Essa é a razão do surgimento da DJC e várias entidades que surgiram no curso da luta contra a tentativa golpista contra a presidente Dilma, né? Então, outra coisa importante é exatamente lutarmos, quer dizer, para o êxito do governo Lula. Para o êxito do governo Lula implica também que ele coloque em prática medidas que atendam às aspirações da maioria da sociedade brasileira. Nesse sentido, quer dizer, contribuir com o governo Lula significa também pressionar o governo Lula, pressão democrática, pressão de aliados, no sentido dele que exatamente coloque em prática uma série de medidas, que ele próprio faz o apelo à mobilização, porque ele é pressionado o tempo todo pelos setores da direita, pela extrema-direita, pelos empresários. Se não houver uma pressão da sociedade, a pressão democrática, a pressão de apoio, né, isso cria um desequilíbrio que dificulta ele colocar em prática isso. Uma outra questão que eu acho que é absolutamente importante é o movimento democrático, os setores sociais, os partidos políticos têm que retomar um trabalho de base, tem que reocupar a periferia, reocupar, quer dizer, as praças, reocupar os locais de moradia. Eu acho que esse trabalho olho no olho é extremamente importante. E por uma série de razões que não vale a pena entrar aqui no mérito, o fato é que os setores progressistas se distanciaram. E esse espaço foi, digamos assim, preenchido pelos setores conservadores, inclusive os setores religiosos de direita e extrema-direita. Então, há que se reocupar, é toda uma luta. E uma coisa chave que eu tenho dito, falei aqui de passagem, é o problema da luta de ideias, né? Gramsci dizia, com toda a propriedade, que a luta de ideias ela precede a luta política e ela contribui para a luta política. Porque se você tem hoje, depois de tudo que aconteceu, quase a metade da população brasileira apoiando Bolsonaro, é um negócio impensável depois de tudo que ele fez. Como é que você explica isso? Você explica exatamente pela luta ideológica. Porque a luta ideológica, a guerra atual, ela captura o subconsciente, a memória, a mente das pessoas. Então, isso tem que ser desfeito. E é desfeito não é só com a luta política, é desfeito exatamente com a luta ideológica, com a reconstrução da hegemonia de ideias progressistas na sociedade brasileira. Muito bem, deixar aqui indicado para os nossos internautas que a DJC, a Associação Nacional de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, uma concepção do Aldo Arantes, tem aí nas redes sociais, pedir para os nossos internautas, né, acompanhar, e os livros do Aldo, né, tem aí na livraria anita.com.br e outros locais também. E tem um livro aqui que eu quero citar, viu, Aldo, que é esse livro que nós fizemos, eu digo nós, porque eu que participei aqui, vamos dizer assim, fui o editor do livro aqui, né, que é uma coletânea de artigos organizada, né, pelo Aldo, com bastante dedicação dele, né, chama-se Reconstruir a Democracia, União de Amplas Forças Políticas e Sociais para a Luta Ideológica. Né, então, deixa aí a dica para os nossos internautas. Algo mais, Aldo, que você quer falar? Fique à vontade. Não, eu queria apenas, como você se referiu à DJC, queria exatamente, você poderia divulgar aí,
é o site da DJC, adjc.adv.br. Então, ali o pessoal que tiver interesse, quiser se incorporar à DJC, é uma entidade plural, ela procura ser de um instrumento de construção da frente única entre os advogados, no sentido de cumprir o papel em torno de todas essas questões que eu coloquei aqui, né? E eu queria exatamente parabenizar você, Getúlio. Eu acho que você tem se destacado, exatamente contribuir através dos programas que você realiza, no sentido de esclarecer. Esse processo de esclarecimento, de politização, é fundamental para que a gente possa exatamente retomar e consolidar esse processo democrático que está diante de nós. Uma nova situação, a situação mais favorável, mas precisa do empenho de todos para que haja um processo de consolidação. E o debate, a discussão, a polêmica, o despertar da consciência crítica é fundamental para se atingir esse objetivo. Muito bem, Aldo. Te agradeço muito a gentileza. Sempre uma conversa muito produtiva com o Aldo aqui, né? A gente sempre está conversando aí, o Aldo sempre prestativo, sempre atende aqui o nosso pedido para a gente bater papo e tem exatamente essa função que você fala aí de procurar fazer os esclarecimentos, né? A luta pela democracia, pelo progresso social, pela civilização, isso é muito importante. Pedir para os nossos internautas curtir aqui a TV Grabois, né? Se inscrever aqui no nosso canal, curtir a nossa transmissão. Esse programa vai também para outras redes sociais, pedir também para acompanhar aqui e dar uma força aqui para a gente fazer com que a TV Grabois cumpra a sua missão, podemos dizer assim. Boa noite, Aldo. Obrigado. Um grande abraço para você, viu? Boa noite. Tchau, tchau.